Sejam bem-vindos ao nosso Com LicitaCast. Hoje falaremos sobre a duração e alteração dos contratos administrativos. Boa. Hoje com uma convidada super especial. Antônio, tudo bem contigo? Que boina é essa, Antônio? Tudo ótimo. Que boina é essa? Que chapeuzinho é esse? Que traje, hoje você tá bem essas? vestido, cara. Hoje estamos... O frio pegou mesmo, né? O frio pegou, só que não, mas... Aqui pegou, deixa eu... Não encontrei ele aqui, vocês não sabem. O Bruno chega aqui, ele é quase a Frozen do nosso estúdio, ele já chega, tudo vai esfriando. Não, beleza. E ó, eu hoje, lembrando, segundo dia do Com Nossa. Licitante, estivemos aqui correndo, Caraca. né, o Antônio, para poder cumprir com o compromisso ali, ó, toda terça-feira. Compromisso semanal. Exatamente, estar aqui para vocês que nos acompanham e cumprir com esse compromisso aí de prestar ali um bom conteúdo para vocês e um bom bate-papo aqui, sempre com convidados muito especiais. E Antônio, Excelente. por gentileza, quem é a nossa convidada especialíssima que também estará no Com Instagram com a gente? E ela já veio também no clima, né? Ela já está no clima. E vamos lá, a nossa convidada de hoje é a Michele Marie. Ela que é advogada desde 2007, é especialista em direito público e mestre em direito constitucional. Ela é professora, palestrante, autora de livro e de artigos. Atualmente é coordenadora geral de licitações e contratos e instrumentos congêneres no Ministério da Justiça e Segurança Pública. É coordenadora da Câmara Nacional de Convênios e Instrumentos Congêneres e membro da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da Consultoria Geral da União. Tá? Redes sociais para você que quer acompanhar no Instagram, @Michele com 2L, Marie com 2R, Y no final, ADV. E também no LinkedIn, Michele Marie. E também temos 2 livros que ela está lançando. Eu vou pedir para o pessoal já colocar aí na tela para você ver. Então tem um livro do RDC, Regime Diferenciado de Contratações, e também tem um livro da Nova Lei de Licitações, comentado por advogados públicos. 2 livros imperdíveis para você ler. Então está aí na tela. Quem quiser também já tem o QR Code, é só você apontar aí o seu celular. Michele, seja muito bem-vinda. Obrigada, Antônio. Obrigada, Bruno. Parabéns por ter, acertado o nome, porque eu costumo dizer... Tem um meme que, eu não sei se vocês já viram, que é assim: obrigada, mãe, pelo meu nome. É o meu meme, porque sempre eu tenho que soletrar. E você aí falou ainda, já soletrou logo, já para poder saber, não sobrar dúvida, né? Obrigada aí pela apresentação. É isso aí que você falou. E no início você falou advogada, eu sou advogada da União, mas não deixo de ser advogada também, né? A gente, mesmo sendo advogado público, não deixa de ser advogado, tanto que a gente também é inscrito nos quadros da OAB, como todos os advogados. Legal. Então, eu quero agradecer a vocês o convite, estou muito feliz de estar aqui, e aí já incorporei também o personagem. Boa! E a gente vai bater um papo aí tranquilo e de muito conteúdo e informação, tanto para licitante quanto para quem é da área pública. São para as 2 áreas hoje. Legal, um assunto massa, muito massa. legal que o Bruno já falou aí, Muito né? bom, muito que bom. eu adoro. E a gente tem, né, é claro, nós vamos falar um pouquinho para frente isso sobre a sua série que será lançada no Gol, mas Boa. antes eu gostaria de pedir pro editor aí, já compartilhar a nossa tela, para quem já está habituado no nosso mapa mental aqui. Então hoje falaremos, nosso episódio é duração e alteração dos contratos administrativos, então teremos ali a linha de raciocínio para que você compreenda. E no final ali, tanto você que está no Spotify, quanto você que está nos assistindo pelo YouTube, você vai ter acesso ali ao link para você baixar. Lembrando, toda terça-feira, modo estreia no YouTube para você participar do chat. Participe, mande a sua pergunta que o jurídico do Condensação fará questão de responder uma por uma. Perdeu o modo estreia? Vem aqui para o YouTube e faça nos comentários a sua pergunta, que também responderemos uma por uma. E também tem um detalhe, deixando a sua pergunta, você corre o risco de estar aqui no CAL.
É verdade. Hoje teremos o CAL. O CAL é a Central de Atendimento ao Licitante. Então, tá fazendo já um grande sucesso, né, Antônio? Então, a gente já tá ali respondendo as perguntas, enfim. Então, tá sendo muito bacana. O pessoal já até fala, eu quero que a minha pergunta seja respondida no CAL. E hoje, então, falaremos sobre a duração e alteração. Então, primeiro de tudo, Michele, por gentileza, a primeira pergunta que nós temos aqui é até para situar quem está chegando agora. De acordo com a nova lei de licitações e contratos, os contratos poderão ter prazo de duração superior a 1 ano? Essa é a primeira pergunta. Boa. Para qual objeto? Segunda pergunta. Terceira pergunta, qual requisito necessário a ser observado? Por gentileza. Caraca. 2 excelentes perguntas, né, Antônio? Exato. Você se arrepiou aí, né? Bom, primeiro vamos nos situar dentro... A gente está falando aqui e vai falar o tempo inteiro sobre a nova lei de licitações e contratos, tá, gente? Que é a lei do trava-língua, para quem não sabe, que é a 14.133. Então, você ainda tem que parar para falar, para não travar a língua. Exato. Então, a 14.133, ela é de 2021, 1 de abril, dia da mentira, mas ela realmente existe. Infelizmente, a gente tinha 866 e achou então, aí todo mundo fala... E achou, não, agora melhorou, vamos ter um novo número. Aí veio 1433 no dia da mentira. Para dar continuidade, né? Era a lei do capiroto, pai da mentira. Não nada melhor do que o dia da mentira. Vamos continuar. Entendemos. Mas, deixando de lado discussões se ela é boa ou não, como eu costumo dizer, é ela que a gente tem. Né? Então, vamos trabalhar com ela. E aí, dentro dela, ela trouxe vários institutos muito interessantes, tá? Para vocês que são licitantes e para a área, quem é de área pública também, porque aqui o público é variado, né? Então, a gente fala com todo mundo, né? E aí, a gente tem que se situar dentro da lei para saber aonde a gente está, né? Então, se a gente for traçar uma linha do tempo, a gente tem ali como primeiro artefato do procedimento interno da licitação, que a gente chama o documento de oficialização da demanda. Se eu não me engano, a professora Angelina vai tratar dele, né? Boa. E aí você tem lá um pedido, que é o documento de oficialização da demanda, dizendo o que você quer comprar enquanto administração pública, né? E aqui a gente está falando das licitações enquanto administração pública. Depois desse primeiro documento, a gente vai ter o quê? O ETP, e o ETP ele vai me trazer lá a solução adequada para aquele objeto que eu quero contratar. Então, por isso a importância dele. Ali, sabendo a solução que eu tenho, eu vou ter o quê? O meu edital, né? E aí, vamos voltar. O meu edital, não. A gente vai ter o projeto básico ou anteprojeto, se a gente estiver lá lidando com contratação integrada, ou projeto executivo, não são as mesmas coisas, para a gente saber o que é um e o que é o outro. Eu vou lá no artigo 6º da lei, que lá tem todas as definições do universo da lei. Mas, enfim... Fiz o meu documento de oficialização da demanda, fiz o meu ETP e fiz o meu projeto básico, o projeto executivo, o TR ou anteprojeto. Passei para o quê? Para o edital. Boa. Depois do edital, eu selecionei o fornecedor e fiz o quê? Formalizei o contrato. Então, a gente está nessa fase aqui agora, tá? De execução do contrato. Sabendo que fase que eu estou de execução do contrato, aí a gente vai... colocar dentro dessa fase qual é a duração dos contratos pela nova lei de licitações e contratos e qual é as possíveis alterações dos contratos. E entender a importância de entender as alterações. Eu até brinquei com o Antônio, antes de iniciar, que eu ia falar do melhor tema da lei. Não foi, Antônio? Exato. Porque, para mim, esse tema é o coração dos contratos. Por quê? Eu estou lidando com cláusulas ali econômico-financeiras. Boa. Né? E aí, dentro disso, existe toda uma discussão sobre contrato administrativo, se é ato administrativo ou não. E é uniforme o entendimento, até para quem acha que o contrato administrativo é ato administrativo, é uniforme o entendimento de que as cláusulas econômicos financeiras elas podem ser alteradas. Então, nessa parte, é uniforme o entendimento. E aí, passando para a questão da duração dos contratos. O que a gente tem de novo na nova lei de licitações e contratos? Né, Bruno? Você fez 2 perguntas de uma vez só.
Na verdade, foram 3, tá, Michele? Foram... Isso não É o prazo, se ele pode ser superior a 1 ano. Pode isso, Antônio? Pode. O Antônio, pode? Olha, não sei, vai ter que chamar o Arnaldo. Vai ter que chamar o Arnaldo. Isso não se faz com as pessoas. Não se faz isso com uma dama. É verdade, verdade. Tá, então, eu vou fazer só a primeira pergunta, então. Se pode, primeiro, né, ser superior ali a 1 ano, né? Se a nova lei, ela traz isso primeiro, né? Então, vamos lá. Pela nova lei, a gente tem institutos super importantes nessa fase de execução contratual, que é onde a gente está situado aí dentro da lei, onde a gente está tratando agora. E a lei ela foi bem clara no sentido de trazer as partes que eu tenho necessário dentro do procedimento licitatório. Então, a gente tem lá a governança, que veio muito forte, a gente tem a fase do planejamento, da contratação, com todos os artefatos, a gente tem a fase da execução do contrato, que é a que a gente está. Então, agora a gente tem, possivelmente, contratos com prazo até 5 anos, pela nova lei de licitação. Está lá no artigo 106 da nova lei de licitações. Em que, quais são os objetos, né? Que você perguntou, Bruno? Isso. Uma das perguntas. Segunda pergunta já, viu? Serviços e fornecimentos contínuos. Seria um dos objetos que eu posso ter prazo, um contrato já direto de 5 anos, que era, né, Antônio? Um pedido aí muito grande de quem contrata dos compradores, isso, porque pela 8666 eu tinha a possibilidade do meu contrato chegar até o limite de 60 meses ou 5 anos, mas somente em fornecimento contínuo de serviços. Hoje não. Hoje eu posso ter a mesma possibilidade para o fornecimento contínuo de materiais. Então, veja, aquele material de expediente, material de escritório, material escolar, de limpeza, enfim, existe a possibilidade de eu fazer uma licitação e ir prorrogando esses contratos até 5 anos, igual acontecia, aliás, nos serviços. Então, essa é uma novidade e, para muitos, uma novidade muito bem-vinda. E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Você, fornecedor, tem que analisar isso. A gente já falou em alguns outros episódios, mas é sempre bom ressaltar, né, Bruno? Porque, veja, se eu perder uma licitação, pode ser que eu vou ter a oportunidade de participar naquele órgão só daqui 5 anos. Porque talvez ele fez uma política de contratação para 5 anos. Então, não vai acontecer, em especial quem trabalha com material. Quem trabalha com serviço já sabe disso, em especial serviços continuados. Mas quem trabalha com material tem que tomar esse cuidado agora, porque não é simplesmente, eu vou participar, perdi, o ano que vem eu tô lá. Não. Talvez não terá o ano que vem, né? Aí só daqui 5 anos, dependendo do caso, até 10 anos e tal. Não vamos entrar nessa cena nem antecipar. Mas, vejam, eu tenho que encarar com maior seriedade a partir do momento que a 1433 estiver vigente. É o trava-língua. Travou. Trava-língua. Mas agora você me falando aqui, surgiu, a gente teve ali episódios falando sobre um site aqui, falando sobre o plano de contratação anual, Boa. né? Cara, como que vai funcionar isso, podendo ser prorrogado, né? Ainda quem não sabe aquilo que vai prorrogar, como que isso vai estar instituído dentro de um plano de contratação, sendo que os prazos ali, por exemplo, só vou daqui a 5 anos, exemplo. Não, sim, mas lá, porque o que acontece? O que a legislação diz? Quando eu falo do plano anual de contratação, eu vou colocar o que eu vou contratar e o que eu vou prorrogar, mas isso só para o ano vindouro. Então, independente de eu fazer um contrato, que eu já digo, esse contrato terá vigência de 5 anos, para cada ano eu tenho que repetir ele. Ou, caso eu coloque, por exemplo, igual acontece pela 8666, eu tenho a possibilidade de prorrogar até o limite de 5 anos. Não existe na 8666 um contrato direto de 5 anos, ou pelo menos ninguém faz, tá? Então, o que acontece? Eu vou lá e coloco. Este contrato vai estar esse ano. E para o ano vindouro, eu tenho a intenção de prorrogar esse contrato. Então, eu já coloco que ele será prorrogado. Antônio, mas para prorrogar, carece de análise para verificar se é vantajoso essa prorrogação. Então, lá no meu plano, eu vou colocar que em tal mês ele será prorrogado ou o órgão público instaurará uma nova licitação para o mesmo objeto. Então, isso já estará explícito no meu plano. Então, não tem importância. Isso vai seguir normal, igual acontecia na 8666. Mas, então, o fornecedor que não ganhou, ele tem que ficar atento a esse ou aí. Ele tem que ficar... Isso, porque o que acontece? A prorrogação... Se eu falo de prorrogação, ela
carece de uma pesquisa de vantajosidade. Agora, é diferente se eu faço um contrato direto com duração de 5 anos. Aí é algo totalmente diferente. Então, no edital, eu tenho que analisar se ele vai estar assim, podendo ser prorrogado até o limite legal, e aí, no caso, 5 anos, ou se ele já está escrito, contratação pelo período de 5 anos. Então, não há o que se dizer de prorrogação contratual, uma vez que eu já faço o contrato, eu assino ele aqui agora e já estou dizendo que a vigência dele vai até lá 5 anos. Então, eu só vou repetindo isso no meu plano anual, dizendo, ó, para este ano a contratação será assim, porque ela já foi contratada, né? Ela vai aparecer como se fosse uma prorrogação, mas na verdade não é uma prorrogação, porque aquele contrato ele já tem a sua vigência lá na frente. Só que, assim como qualquer outro contrato, nada impede o órgão público, por exemplo, de rescindir aquele contrato caso ele não tenha, o fornecedor não esteja cumprindo o objetivo do contrato. E mais, também nos casos que a gente já até falou. Talvez agora não faz mais sentido para a administração, ela não necessita mais daquele tipo de objeto, então ela tem que rescindir aquele contrato e revogar. Óbvio que no próprio contrato tem que constar ali quais serão os ressarcimentos que o fornecedor receberá, no caso, por exemplo, de um contrato de 5 anos que é rescindido. A lei até traz um pedaço que eu não posso rescindir antes de um determinado período. Se eu faço um contrato de 5 anos antes de um determinado período, eu não posso rescindir, eu sou obrigado a manter aquele contrato, tá bom? Eu vou tirar o chapéu pro Antônio. Tem algumas eu não vou tirar porque a minha boina tá bem... Eu fiquei estiloso, eu gostei. Eu acho que todo episódio eu vou ficar você ficou assim. estilo Peaky Blinders. Fiquei mafiosamente bom. Vamos fazer uns adendos aí. Boa. Você falou bem aí da questão do serviço e fornecimento contínuo e os contratos podem ser diretos até 5 anos. Sim. Do lado da administração, é importante que você tenha a motivação. Perfeito. O artigo 50 da 9784, que é a Lei do Procedimento Administrativo, para que você faça uma ligação entre o objeto e a sua necessidade de ter um contrato direto por 5 anos. Perfeito. E aí o PCA ou o PAC, Plano de Contratação Anual ou Plano Anual de Contratação, ele é importante para quê? Ele está sinalizando para o mercado quais são as licitações que a administração vai fazer. Por isso, as informações que você bem trouxe aí são necessárias constar para que o mercado saiba. Olha, a administração fez um contrato direto por 5 anos para serviço ou fornecimento contínuo, como você colocou. Então, só daqui a 5 anos, entre aspas, teoricamente, pelo que você falou, e ainda por um contingenciamento orçamentário, por exemplo, que a administração tenha, ela pode ser que ela tenha que rescindir antes. Perfeito. E aí tem a regra do prazo que você falou, que a lei trouxe, que é um prazo a favor do licitante. Perfeito. Foi um dispositivo altamente confuso, que vocês já devem ouvir aí à torta e à direita cada professor falando de alguma forma, porque ele trouxe uma fórmula lá no 106 para dizer que no ano do aniversário, um mês anterior, está lá no artigo 106. Perfeito. Mas existe essa prerrogativa, vamos colocar assim, para o lado do contratado, na direção do que veio também a nova lei trazendo, a nova lei veio disseminando de trazer o privado mais para o público, de trazer uma conversa maior entre o privado e o público. Então, é na questão de prorrogação que você falou. Hoje, a gente tem uma prorrogação possível de vigência máxima decenal. Então, eu posso ter contratos no artigo 107 da nova lei com vigência máxima decenal. E aí, a gente vai ter não 5, a gente vai ter 10. Perfeito. Aí, se você me perguntar, na 866, eu poderia ter contratos com 5 anos direto? Você falou assim, a 866 não permite. Ok, não permite. Mas eu já tinha um entendimento, e aí esse entendimento é da Advocacia Geral da União, na orientação normativa 38 de 2011 e 1 de 2009, de que em preenchidos alguns requisitos, sim, e fazendo esse link que a gente colocou aqui entre o objeto e a motivação do ato, eu poderia ter contratos superiores a 12 meses. Só que agora a gente tem no texto legal, perfeito, na 1433, a possibilidade, eu falei sem travar, a possibilidade de ter 5, podendo chegar
a 10. Então, aí a gente chegou aonde, Antônio? Na importância de entender as alterações dos contratos. Perfeito. Porque eu tenho contrato hoje que pode chegar a 10 anos. 10 anos é uma vida. Com certeza, a gente vai ter alteração no contrato, correto? Respondi sua pergunta. Respondeu brilhantemente. Muito obrigado. Vocês estão 10 hoje. Acho que a boina tá... Eu acho que a gente chegou aqui em grande estilo, bem vestidos, assim. Eu acho que isso inspirou. O Tic-Tac até funciona mais. Isso é verdade. É quase... A gente faz download da informação, assim, do universo. Então tá bom. Aproveitando essa questão do prazo, né? Vocês falaram ali que é possível, né? Pelo que eu entendi, a prorrogação é isso? Sim. Né? Você pode fazer direto por 5 anos no 106. Você pode ter direto com 10 anos no 108. E você pode prorrogar até 10 no 107. Legal. Perfeito. Legal. Então, isso vai para o mapa, hein, Antônio? Coloca no mapa. Vai para o mapa mental. Então, aí está a importância, e por isso que eu falei que essa parte de alteração do contrato, e aí inserido o reequilíbrio econômico-financeiro, é o coração da execução do contrato hoje. Porque você vai ter contratos com prazo de duração muito maior. Sabe o que é interessante aqui? Ó, veja, olha como que isso impacta para você dos dois lados. Imagina o seguinte, ó, imagina, eu e a Michelle estamos comprando. E aí, de repente, eu olho e falo assim, pô, Michelle, eu não aguento mais fazer pregão, vou fazer um aqui para 10 anos. E aí ela olha para mim e fala assim, Antônio, como assim você vai comprar para 10 anos? Como que você vai saber que está o mercado? Como que a gente vai saber se a demanda vai ser igual? Como que eu vou saber se daqui 10 anos a demanda não vai aumentar ou vai diminuir? E aí, será que pode fazer aditivo? Será que pode suprimir? Como que vai ficar isso? E se o fornecedor não for bom? Então, veja, tudo isso eu tenho que discutir internamente, eu e a Michelle, não é simplesmente olhar e falar assim, graças a Deus, agora eu não preciso fazer licitação todo ano, aquelas licitações com 500 itens, 600 itens, aqueles fornecedores e tal, vou fazer uma vez a cada 10 anos, que maravilha. Ora, não é bem assim. Eu tenho que justificar muito bem, eu tenho que motivar muito bem o porquê que eu estou fazendo com um período muito longo. E talvez nem seja possível para todos os tipos de objeto, sim, até na análise. No 108 tem os objetos específicos. Na outra ponta, você fornecedor, eu tenho que tomar um cuidado redobrado, eu tenho que planejar mais ainda, porque veja, algumas vezes a gente entra em alguns contratos que não são tão vantajosos. Exatamente. E aí eu falo assim, não, mas um aninho passa rapidinho, já entrega logo, já mata isso, já resolve. Poxa, imagina 10 anos aguentando aquele órgão que você olha e fala, nossa, ele só atrasa, ele só isso, ele só aquilo. E outro detalhe, às vezes por um detalhinho, eu perco a licitação do meu município e outra empresa vem e ganha. Imagina que 10 anos ele vai ficar fornecendo aqui no meu território e eu não vou fornecer, então tem esses detalhes que eu tenho que levar em consideração e analisar. E quando analisar o edital, mais importante ainda é verificar o que o órgão público está dando de prazo. Se ele está dando 5 anos, não, podendo ser prorrogado até o limite de 10, não, 10 anos direto, não, 1 ano podendo ser prorrogado até 10 ou até 5, não sei. Eu tenho que ler o edital, entender totalmente o edital para sim participar, e eu tenho que participar consciente, sabendo que, dependendo do caso, eu posso ficar até 5 ou 10 anos sem fornecer para aquele determinado órgão. Excelente, Antônio. Muito bom, muito Por isso bom. A importância do ETP. Porque, Boa. de acordo com a minha necessidade, eu vou chegar na minha solução e vou passar por isso aí. Exato. E aí, de acordo com o objeto que eu tiver determinado, o que vai acontecer? Eu vou ver se eu preciso de 5 anos direto, de 10 anos, se eu vou prorrogar. E aí é interessantíssimo você dizer que o licitante tem que ter acesso aos documentos para que ele saiba e faça também um estudo de mercado, tanto do lado da administração quanto dele. E veja também a saúde financeira dele. Perfeito. Hoje a gente tem na lei a cronologia dos pagamentos, de forma bem clara, né? Mas existe ainda administrações, infelizmente, que não pagam corretamente. Então, é bom que o licitante também verifique que tipo de administração e que tipo de licitação ele está participando para que ele possa ali saber se ele tem condição de manter o contrato, né? Porque é na fase de execução do contrato que a gente tem muito problema, relacionado, inclusive, às cláusulas econômico-financeiras. Exatamente. A gente costuma brincar que um contrato é como se fosse um casamento entre o fornecedor e o órgão público. E agora este casamento é um belo de um casamento, porque vai durar um bom tempo.
E quem já foi separado sabe o quão é traumático um divórcio. Então, imagina você perder um contrato ou rescindir um contrato. Então, pense bem com quem que você vai colocar a aliança no dedo, com quem que você vai casar, em especial você fornecedor. Sim. Sim, eu concordo, você não olha com essa cara, eu concordo. Boa, vamos lá. Acho que foi pesado. É que a gente está... O Bruno teve que respirar. Estamos meio mafiosos concorda? aqui. Tá. Você tá uma outra pessoa, Antônio. Eu me transformei. Você tá transformado. Eu gostei. Olha lá quem chegou. Entra, por favor. Temos uma surpresa aqui. Temos visita. Invadiram o nosso estúdio. Priscila, estamos gravando aqui, ó. Invadiram o nosso estúdio. Você pode sentar aqui, ó, e participar. Posso? Seu chapéu tá aqui. E a gente já tá falando de um aqui. tema muito bom, Priscila. Depende, qual é o tema? Não fala, deixa ela sentar primeiro. Já reparou que eles combinam uma coisa, fazem outra totalmente diferente. Tem que Seja tá afiado, bem-vinda, tem que tá estudado. Isso é padrão. Isso é nosso padrão. Me Seja senti. E as duas agora super loiras, né, Priscila? Agora temos reforços. Agora temos Temos reforços. Tá todo mundo mafioso aqui, né? Estamos falando sobre duração e alteração dos contratos. Reequilíbrio. Eu sempre estudo e paro nessa parte, né? Então, porque você falou Pedi agora... ajuda aqui das universitárias. A terceira pergunta é exatamente essa. No que se refere às alterações, no caso do contrato, a teoria da imprevisão pode ser alegada para justificar a necessidade de reequilíbrio do contrato em quais situações? Agora que tem reforço, eu vou deixar ela. A Priscila veio e ela adivinhou. Já, não, ela chegou na hora, assim, ela... Da imprevisão. Agora... É um imprevisto. Eu vou ficar aqui só de papagaio de pirata. Então, gente, como eu estava falando, Pri, você sabe que eu adoro essa parte de contrato, né? E eu puxo o saco mesmo. Então, eu falei para eles que essa parte de alteração de contrato, por causa da duração dos contratos hoje, que pode chegar a 10 anos, é a mais importante e é o coração dos contratos, na minha concepção, né? Sim. E aí, na linha do que eles estão falando, quando que a gente tem, o momento que a gente tem que equaciona lá a cláusula econômico-financeira do contrato, é quando você tem o edital e a proposta do licitante e a assinatura do contrato. Então, ali eu tenho o quê? A formação da fiel execução do contrato. Eu tenho que cumprir ali o pacto que eu estou formando naquele momento, né? E aí eu falei para eles que a nova lei, ela está trazendo mais o privado para perto dela, né? Com certeza. Então, a gente vê com o diálogo competitivo, com procedimento de manifestação de interesse, já vinha do RDC, com a contratação integrada. Então, você tem agora o quê? Uma participação maior. Então, você também tem que considerar que, na parte de contrato, é importante você ter esse diálogo também com o fornecedor para a formação do contrato. Então, tá. Se a gente tem lá, com o edital e apresentação da proposta e assinatura do contrato, o momento de formação da cláusula econômico-financeira, então, a gente vai separar as alhas. Então, a gente tem a alha ordinária e a alha extraordinária, né? Dentro do contrato. A teoria da imprevisão, ela estaria dentro da alha extraordinária. Então, dentro da alha ordinária, o que a gente pode colocar? Repactuação, que é lá quando a gente tem contratos com mão de obra exclusiva, né? Indicação exclusiva de mão de obra. Os demos. Os demos. Os demos. Os demos. Então, a gente vai ter reajuste em sentido estrito, que aí a gente vai lá, vai colocar, por exemplo, IPCA. Isso seriam cláusulas o quê? Ordinárias. Eu estou ali já anteprevendo que eu posso ter esse tipo de reajuste. Tá, então só para ficar claro, assim, então a repactuação e o reajuste, então eu tenho uma previsão e eu sei, né? Então, Bruno não gosta disso, mas eu vou falar. Em que pese a repactuação, eu não tenho um valor definido prévio, uma vez que depende de uma série de situações, e justamente por isso ele tem esse nome de repactuação, então eu já tenho isso pré-definido no meu contrato. Então, eu tenho uma data específica ou no aniversário do contrato para dizer, olha,
exemplo, reajuste, o índice vai ser vai ser concedido no tempo X. Repactuação, o índice de reajuste será lá no momento, que aí nós vamos analisar tudo o que está acontecendo, todo o cenário, e aí fazer esse repasse, mas será em um determinado período. Então, ok. O reequilíbrio, ele foge um pouco dessa lógica, isso sim. Legal. Aí a gente vai no sentido do que o Bruno perguntou sobre a teoria da imprevisão, e especificamente falando. Por que ela chama alha extraordinária? Né? Vamos colocar nesse sentido. Aí a gente vai ter lá o fato da administração seria um dos motivos que justificaria. Eu vou dar um exemplo para vocês do que tem acontecido justamente por causa da pandemia, né? Alterações do contrato de fornecimento de combustível, por exemplo. Boa. Ou alteração de contrato de fornecimento de passagens aéreas. Tem alegação de teoria da imprevisão para esses casos? A alha extraordinária? Tem. É muito bom que se tenha em mente que, na parte de alteração de contrato, é muito casuístico. Então, depende da situação. E aí, para o lado do fornecedor, é importante que ele faça o quê? Fundamente bem o pedido dele e, inclusive, traga para a administração o bom direito dele e por que há a teoria ali da imprevisão e a alha extraordinária. Então, vou dar um exemplo. Contratos assinados antes da pandemia. Veio a pandemia. Pode ser que tenha necessidade de alteração por alha extraordinária e ela acontece depois que eu assinei o contrato, ela acontece durante a execução do contrato, por isso que ela é extraordinária, e ela não está prevista lá nas cláusulas contratuais, como a gente veio falando até aqui. Então, aí a gente já tem o quê? Que ela é imprevista, não está lá dentro do contrato, não é uma repactuação, não é um reajuste em sentido estrito, que a gente deu como exemplo o IPCA. Perfeito. Então, eu assinei o contrato antes da pandemia, veio a pandemia. Num caso de um contrato, por exemplo, que é fornecimento de viatura ou de algum veículo para administração. O ferro aumentou muito. E aí, quando eu fiz um registro de preço e quando eu fui pedir o veículo, o que aconteceu? Aumentou muito o valor do veículo. Pode ser que tenha uma alteração aí pela teoria da imprevisão? Pode ser que tenha. Esse é um exemplo. No contrato de combustível, você vai ter que ver como é que foi feita o valor estimado do contrato. Tanto combustível quanto passagens aéreas. E aí a passagem a gente pode colocar até nos mercados fluidos, lá dentro do credenciamento. Boa. Para quem faz credenciamento para passagem aérea. E aí, o que pode ocorrer? Se eu usei, por exemplo, no meu valor estimado, no caso do combustível, tabela da ANP, eu tive aí alguma alha extraordinária, Antônio? Não. Por quê? Porque eu só vou alterar de acordo com a tabela. Exato. E geralmente é maior desconto em cima da tabela. Então, ele automaticamente ele se reequilibra automático. Então, ele vai se reequilibrando automático. Para o lado da administração, ela teria que fazer o quê? Só apostilar o orçamento dela e fazer um reforço do orçamento. Exato. Então, eu tenho aí alguma alteração do contrato? Não. Nenhuma. Esse seria um exemplo. E aí, como eu tenho do lado das passagens também a possibilidade de utilizar o valor estimado e fórmulas diferenciadas, esses tipos de contratos são contratos com modelagens diferentes. Não é um contrato que você tenha de terceirização, por exemplo. Perfeito. Que aí já seria outro tipo de modelagem. E eu posso ter, dentro do contrato de terceirização, também a ocorrência de alguma alha extraordinária. Por exemplo, tenho greve. E aí, no órgão público, o órgão público fechou. Pandemia, o órgão público fechou. Então, pode ser motivo para alteração do contrato. Perfeito. Então, acho que com exemplo fica bem mais fácil de ver a diferenciação das situações e de ver que tanto que é linda essa parte, né, Antônio? Agora, Bruno, aproveitando que a Priscila chegou e ela gosta de fogo no parquinho. Eu sabia. E agora a gente vai fazer um fogo no parquinho. Lá vem. Fogo no parquinho. A gente tá falando de contratal. Aí, de repente, tem a ata de registro de preço, que em tese é meio análogo. Calma. Que a gente sabe... Priscila, não posso lugar nenhum. Espera. Todo lugar que eu vou é esse Espera, vamos lá. Ó, o equilíbrio econômico-financeiro é uma garantia constitucional, né? Até aí todo mundo concorda. Ok.
Aí a gente tem um decreto federal que não fala nada de reequilíbrio. Então, eu acho que no decreto... Há controvérsias. Há controvérsias. Tá, vamos lá. Lendo no literal... As pessoas levam muito no literal, né? Então vamos continuar. Quando querem, quando não querem... não é isso que está dizendo a lei. Vamos continuar. Vamos lá. Aí o que acontece? Dentro da nova lei, eu tenho a possibilidade de registro de preços por até 2 anos. Né? Porque a lei é expressa e diz: o registro de preços terá 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período. Ou seja, 1 ano, depois 2. Okay. Era assim antes, né, Antônio? Agora... Aí depois mudaram para 1 ano, mas antes era 2. Mudaram para 1 ano e agora na nova lei. Ata, isso. Né? Na ata. A gente sabe que ainda, em tese, carece de regulamento para a nova lei, né? O registro de preço. Mas na ata, imagine eu, fornecedor, todo aqui, na estica aqui, vou participar, ganho minha atinha de 1 milhão e falo: você é mafioso pra quê? Sou um milionário. Ganhei minha ata. 6 meses depois, o preço aumentou. E aí? E o meu reequilíbrio? Será que vai rolar? Será que vai rolar? Por mim, olha, que vai rolar, acho difícil rolar. Porque os órgãos sempre vão responder, quase sempre vão responder, se não tiverem um outro decreto fundamentando este reequilíbrio da ata, quase sempre vão seguir o entendimento majoritário de que não caberia o reequilíbrio da ata de registro de preços. E que aquele licitante se compromissou durante 12 meses a manter aquele valor e ele já sabia... Essa história de que ele já sabia tudo o que ia acontecer durante os próximos 12 meses. Né? O licitante ele precisa também ter um pouco, né, de... Ele tem que ele tem que contratar um vidente. Um pouco de vidência toda ali naquela... Uma cartomante, jogar tarô, búzios. Eu pensei que tu ia pedir para eu colocar fogo no parquinho muito mais do que a ata, porque... Quando a Michelle começar a falar sobre isso, as pessoas vão se convencer. Por que não, né? Mas a gente só colocou um pouquinho de fogo. Eu ia colocar logo, porque o que eu penso? Quando a gente fala sobre alha ordinária, alha extraordinária, se a gente for pensar realmente nessas questões que envolvem os reequilíbrios, né? Essa reposição monetária também para o licitante, essa perda que ele tem em razão de alguma situação, enfim. Se a gente for pensar mesmo, se nós fecharmos aquele conceito de que o que está dentro da alha ordinária já está previsto, né? Eu tenho um índice certo para o reajuste, eu tenho a repactuação. Se a gente for pensar nisso, por exemplo, eu estava lendo um dia desses sobre essa situação. Para que serve o reajuste? O reajuste serve para repor a perda inflacionária, né? Perfeito. Também a perda da moeda, durante esse período, a desvalorização. Se a gente for imaginar os dias de hoje, essa inflação ela não é esperada pelo licitante. Não. Porque nós estamos, por exemplo, no mês de maio, a 0,56% de uma inflação que desde 2016 nós não tínhamos ainda experimentado essa inflação. Então, quando eu penso que a inflação, se você for pedir, o licitante for pedir para um órgão reequilíbrio, ou não um reequilíbrio, mas pedir um reajuste, né, em relação à inflação, o órgão vai dizer: não, tu já tens o direito ao reajuste daqui. Se teu contrato ultrapassar 12 meses, tu vai ter o reajuste ali, já vai te repor. E se tu colocares isso para uma alha extraordinária, todos vão te responder que não é extraordinário ter inflação, não é imprevisível. Sim. Só que nos moldes que nós estamos caminhando e temos hoje, e da maneira como a gente vem caminhando, eu não acredito que dá para encaixar nisso, que é algo imprevisível. Porque se esse licitante ele for ver que a inflação é um pacote de coisas, 0,56 é para algumas coisas, que tirou a média ali. Eu pego o combustível, eu pego alguns alimentos, por exemplo, se você for olhar o cara que fornece alimento, merenda escolar, alguns alimentos subiram muito mais do que 0,56%. Entendeu? Então, é o caso, por exemplo, da cenoura, do tomate, que não corresponde a essa inflação real de 0,56%. É muito, muito mais. O impacto é muito maior. Então,
eu fico me questionando quando a gente coloca... A doutrina vem para isso, óbvio, tem que ter... Mas eu tenho um medo, eu tenho um receio. Todas as vezes, quando eu vejo isso tudo muito certinho, como a própria Michelle falou, é muito casuístico. Se eu não considerar a situação que está sendo imposta, eu corro o risco de não dar para o licitante o que lhe é de direito e você encerrar um contrato e esse custo é muito maior. O dano ao horário é muito maior. Porque você está não repondo ali, às vezes, 5%. Vou jogar aqui. E você vai fazer uma nova licitação ou contratar um segundo, que o valor é muito, muito maior do que o primeiro. Sabe? Ou então optar por fazer uma nova licitação, que o custo também vai ser bem maior. Então, fico me questionando essas coisas, porque a gente tem que sempre ponderar o que está sendo colocado. E também me questiona essa questão também da comprovação, né? Como o licitante consegue comprovar o impacto diante de um preço que ele está totalmente... ele é volátil e, depois da pandemia, se tornou uma loucura. Como é que você consegue comprovar? Quer dizer, todo mês eu vou ter que estar lá dando a bênção. Olha aqui, dessa vez diminuiu, dessa vez aumentou, dessa vez diminuiu. Como é que a própria administração também vai lidar com essas situações? Então, isso tudo me faz pensar. Esse fogo no parquinho que eu falo eu já passei por situações com clientes meus que não deram reequilíbrio, em razão de que lá já há 10 anos, 20, 30 anos, que o Tribunal de Contas da União julga que variação cambial não é motivo para reequilíbrio de contrato. Tá, mas não é toda variação cambial. Certo? Quando a gente passa por uma pandemia da maneira como a gente passou, as coisas mudaram completamente de figura. Assim, e isso me causa um temor, porque você coloca o licitante ali praticamente para ele extinguir uma empresa, para ele falir. E é verdade, eu não estou exagerando, não. Eu concordo. Certo? E aí, quando o órgão público pega aquela questão para analisar, ele vai dizer, variação cambial. Posso até ter provado. E olha que, nesse meu cliente, nós colocamos tudo. Carta da empresa, tudo. Eu já contei essa história várias vezes, porque foi algo que me marcou demais. Comprovamos, e mesmo assim, comprovando que o impacto foi enorme em relação à variação cambial, que houve depois da pandemia, durante a pandemia, ele não deu reequilíbrio. O órgão não deu reequilíbrio, porque existe um receio. Porque, realmente, se você for olhar, os julgados são todos no sentido de não dar. Só que tem aquele porém que as pessoas não leem, não sabe o final do acordo. A interpretação nessa área de variação cambial é muito errada. Porque eu acho que fica mais cômodo também para aquele órgão não dar. Eu vou me arriscar, eu não vou, aí fica aquela questão, aquele chique puxa, sabe? Aquela coisa que nada vai para lugar nenhum. Sim, mas a questão do reajuste na ata, bom, todo mundo acho que sabe que eu escrevi um artigo sobre o tema, né? Está lá no Migalhas, no Portal LC, no Portal do Rony, está em todo lugar aí. O que a gente tem de... Assim, o artigo está questionando em relação também ao 866, não só a nova lei. Por quê? Você tem ali uma interpretação dada pelo TCU de que a ata não é o contrato, foi o que o TCU interpretou, e aí ficou como algo assim, vamos abaixar aqui, vamos nos curvar e aceitar isso. Tudo bem que ela não é um contrato, mas ela pode ser considerada um pré-contrato. Perfeito. E aí seria uma forma de você trazer uma natureza jurídica para ela. Na minha concepção, ela não tem uma natureza jurídica até agora. Porque você tem a natureza jurídica do SRP, que é o Sistema de Preço, como procedimento auxiliar à licitação. Então, como procedimento auxiliar, ele não é um procedimento licitatório. Perfeito. Ele auxilia lá o procedimento licitatório. Por isso que eu faço pregão por SRP, ou concorrência por SRP. Perfeito. Porque eu preciso do procedimento licitatório, ele é só um procedimento auxiliar. Quando eu tenho ali como resultado a ata de preço, eu posso considerar ela, e já trazendo, porque o que as pessoas levam em conta a gente está falando de contrato administrativo, então eu vou lidar só com direito público. Não. Desde a 866, eu já posso fazer e trazer alguns institutos do direito privado também para o direito público. E ainda mais com a nova lei. Porque ela vem
pegada de fiel execução do contrato, de você ter mais esse diálogo com o privado. Então, eu posso utilizar Instituto do Direito Privado. E por que não utilizar? Se eu tenho fundamento constitucional, por quê? No 3721 ele me traz o quê? Que eu tenho que ter um equilíbrio da proposta apresentada. Em nenhum momento. Então, é da proposta. Então, se eu tenho que ter um equilíbrio da proposta, eu tenho, enquanto licitante, um direito garantido constitucionalmente de ter o quê? A minha proposta assegurada. Perfeito. E lá, quando eu falei no início que a gente tem a formação da cláusula econômica, com o quê? Edital, proposta e assinatura do contrato. Perfeito. É ali que eu estou formando a minha cláusula econômico-financeira. Como o SRP é um instituto que veio depois, então eu tenho que adequar o instituto ao que eu já tenho. Então, uma maneira de trazer uma natureza jurídica para ele, eu posso considerar ele como um pré-contrato. E considerando ele como pré-contrato, e ele obriga, não adianta você dizer, não é, Priscila, que não obriga? É verdade. Porque se eu, enquanto administração, pegar Antônio, você está aqui na minha ata Perfeito. e tem que me fornecer isso, você não Sim. pode falar que não vai me fornecer. Exato. Porque se você não me fornecer, eu vou lá e te sanciono. Exato. Então, ele obriga, você não pode fingir que não obriga. Com Então, a partir certeza. do momento que ele obriga, eu não posso obrigar você, Antônio, a me fornecer. Aí você vai dizer do outro lado que é a corrente que defende que não pode ter reajuste, que o reajuste e a revisão é só no contrato. Eu não sei, não entendo, me desculpe até agora, qual vai ser o resultado de você fazer isso antes ou depois. Qual é a diferença de resultado? Porque se você faz Esse na ata... esforço, né? Não, E assim, aí abre... qual é a Não, diferença? ó, e aí abre um precedente para muitos lugares que eu vi, né? Eu entendo, pelo menos o meu entendimento, depois vocês podem dizer. Eu tenho uma ata de registro de preço. Se eu transformei aquela ata em contrato, o quantitativo que foi para contrato virou contrato, o resto da ata acabou. Ele virou um contrato, acabou a ata, não tem mais ata. Aí o que os órgãos públicos estão fazendo para poder conceder o reequilíbrio? Eu vou lá, gero um contrato do quantitativo que eu vou empenhar, reequilíbrio, porque o contrato pode, empenho, mando ele entregar e o saldo fica lá. Quando eu precisar, eu vou lá e começo a fazer. Então, veja, cria-se um subterfúgio para fazer Pra algo que tentar não, contornar. do meu ponto de vista, não sou advogado, sou engenheiro, mas do meu ponto de vista, não tem um embasamento legal. Eu não consigo entender este embasamento legal. E eu concordo. E quando você analisa, a gente falou, ó, é um direito constitucional a garantia do equilíbrio do contratual. Então, é um direito constitucional. A partir do momento que você olha para um decreto que está firmando ali algo e fala para você, você não tem um equilíbrio financeiro, significa que, em tese, não é tão constitucional aquilo. Não deveria existir, pelo menos dessa forma. E eu até brinco que a ata de registro de preço já que a gente falou de casamento, é como se fosse um casamento a qual uma das partes é casada, então você me deve fidelidade sim, e todas as vezes que eu precisar de você, você tem que estar disponível para mim. Mas eu, órgão público, continuo solteiro e faço o que eu quero. Você não devo satisfação nenhuma a você. Se eu quiser, eu contrato com outro e por aí vai. Eu só não posso casar com outra pessoa, que é o que a lei diz, né? Eu não posso participar de outra ata de registro de preço ou fazer uma outra ata daqueles itens que ainda estão vigentes naquela ata. Mas se eu quiser, eu posso fazer um outro contrato. Isso pode. A Priscila levantou um ponto um pouco antes e eu fiquei aqui pensando e gera uma coisa muito interessante. Ó, você falou, olha, mês a mês eu tenho inflação. Só que o reajuste é no final do no aniversário do contrato, no final do ano, sei lá, meses. tem uma data prevista para o reajuste. Ok. Eu não vou receber a recomposição disso. Então, veja, eu começo a ir perdendo. Ao longo do meu contrato, eu já vou desequilibrando ainda que pouquinho. E aí a gente entra num outro detalhe. Imagina o seguinte, esse pouquinho que eu estou perdendo, há quem diga que eu não posso reequilibrar, por quê? Porque existe o reajuste no final, então não adianta que eu não vou reequilibrar, né? Mas supondo que eu reequilibrasse, supondo que essa perda é muito grande e realmente impacta, ainda que há a possibilidade de reajuste no contrato, mas essa perda é muito grande e realmente impacta, ele conseguiu me comprovar. Sim, aí eu vou lá e reequilíbrio. Outra coisa que alega também é, mas ele tem a saída pelo decreto de não fornecer, né? Aí Se desobrigar. Você pode se desobrigar. Aí você vai como é que você, enquanto administração, você vai justificar? Olha só
a que ponto a gente chegou com essa interpretação. A que ponto chegamos? Não, mas com essa eu concordo plenamente interpretação. com ela. Por isso que o nome do artigo é Revisão na Ata de Preço, um mantra a ser superado, porque virou um mantra. Né? E aí todo mundo passou a dizer, não pode, mas por que não pode? É igual o Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim. E aí começaram a repetir. Mas olha que ponto você chega nessa questão toda. Aí eu vou lá, você fornecedor, vamos colocar como exemplo a pandemia de novo. E aí você comprou respirador, você fez registro de preço para respirador. Aí você, fornecedor, aí eu vou te demandar. Aí você, respirador aumentou muito, Dobrou. Eu não posso te fornecer. Aí você vai virar e falar assim, não, mas eu vou te dar o reequilíbrio se você assinar o contrato. Primeiro, você vai assinar? Não. Dependendo do tipo de administração que você tenha do outro Mas lado. nunca. Aí você tem a possibilidade de dizer, se desobrigar, como a Priscila bem colocou. Sim. Aí você vai falar, não, tchau, até porque você está sendo demandado na pandemia com respirador por mais quantos? Então aí você saiu. Eu estou precisando do respirador. Eu vou fazer o quê? Ou contratar direto, por emergencial, que vai dar na mesma, e aí eu vou contratar por um outro preço, que eu não sei que se eu tivesse feito o reequilíbrio, seria mais vantajoso. Não, olha que ponto a gente chegou. E aí você chega pra mim e fala assim, olha, eu não vou te dar reequilíbrio, mas se a gente firmar um contrato, eu reequilibro. Aí eu olho pra você e falo assim, não, mas quem me dá a garantia que você vai reequilibrar? Eu falo, não, e tal, aí eu peço para você me liberar. Você vai me liberar, você vai chamar os próximos e os próximos não vão aceitar pelo preço, ok. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, vamos fazer o seguinte então, já que eu te liberei. Eu vou comprar de você por emergencial. Veja, eu tinha um contrato com o sujeito. Eu não fiz o reequilíbrio com ele, mas eu vou comprar dele emergencial por um preço maior. Cara, e eu tinha um contrato. Ou a ata. Tu não tinhas contrato, tu tinhas ata. Eu tinha ata! Eu tô revoltado. Eu tô revoltado. Mas é isso, a gente pode é muito fogo no parquinho. Direta, emergencial. Ou então a administração maior, pode fazer outra licitação e pode contratar por um preço maior. Não adianta fazer outra licitação, corre vai dar sérios fracassado. riscos, né, de contratar o preço de por mercado preço já maior. vai ser outro. Até porque se esse fornecedor está pedindo reequilíbrio, ele não está sofrendo sozinho, porque a gente fica naquela coisa de que o cara é o nosso inimigo. Ele sempre quer tirar vantagem da gente, né? O órgão está sempre naquela posição de que ele é o bonzinho e que as empresas sempre estão querendo pegar a qualquer momento, né? Tascalha ali um preço mais alto para se dar bem. E é sempre assim. Eu acho que é uma falta tremenda de compreensão do mercado. Eu não estou dizendo também que o mercado é 100% bonzinho, porque ele não é, mas ele se comporta de uma maneira que é esperada para o próprio mercado, mas também que não cabe a esse órgão público dizer assim, olha, eu quero contratar, tá, pelo preço que for, não adianta. Para mim não adianta o que tu estás me dizendo, que se estão praticando outro preço aí, tá? Não adianta, eu quero me beneficiar com isso. Tanto é que existem as teorias do teoria não é bem, né? Enriquecimento ilícito da administração. Eu estou forçando aquele fornecedor a me demandar por um preço que não é o real. E é preço de mercado, desde sempre, desde o início, no momento que você começa a construir esse processo licitatório, é preço de mercado. Claro. Né? Você faz levantamento de mercado para quê? Então, assim, eu acho que são questões que, igual como a Michele falou, né? É um mantra que precisa ser realmente superado de uma vez por todas. E a gente precisa evoluir no pensamento, mais do que nunca agora com a nova lei, porque a nova lei ela foi muito inteligente nesse aspecto de virar a chave para que esse mercado esteja próximo da administração, porque mais do que está comprovado de que sem essas informações eu não consigo fazer boas licitações, eu não consigo executar os meus contratos. Porque se fosse assim, se estivesse tudo lindo, a gente não teria tanta obra parada, tantas licitações fracassadas, tantas licitações mal-sucedidas aí, né? Quer dizer, é igual a vários questionamentos que surgem em torno de licitações que a gente já pratica há mais de 30 anos que não deram certo e que a gente continua fazendo e repetindo como se tivesse dado certo. E não dá. Tu falaste de estar revoltado, eu me revoltei. Foi quando eu pedi um reequilíbrio de ata baseado num decreto municipal que dizia com todas as letras que sim, era possível o reequilíbrio da ata. E depois, no próprio edital, também fazia essa previsão e eles não deram. Tá?
E comprovou e falar. Por que ele falou que não engole essa. Só não falta deram ter usado dizendo que o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas da União e tu vais pegar todas as doutrinas, vão dizer que não cabe. Aí daí, e não no seu e eu disse assim, vem cá, teu decreto não vale de nada, teu edital não vale de nada, teu contrato não vale de nada. Aí não estava escrito no contrato, só estava no edital. E aí eles quiseram me dar o caô de que o decreto e o edital não era aplicável aquele caso. Juro por Deus. Eu vou caçar a decisão e eu vou te passar para tu não achares que é mentira minha, porque eu já tô igual o Bozelli. Se você... Todo mundo achando que eu tô inventando coisa. Se você tá participando de um órgão da União, tá participando de alguém que não tem um regulamento, aí ainda vai. A gente sempre fala, leia o preâmbulo, tudo mais, e ainda vai. Agora, tá lá, o decreto do sujeito. Você pega o decreto, aí você olha, você fala assim, não, tem. Aí a hora que você precisa, não tem... dá vontade de fazer igual aquele cachorrinho. E eu ainda te digo, fomos ameaçados de sermos penalizados ainda. Me penaliza para ver, eu vou entrar na justiça. Não tinha cadastro de reserva nessa ata. E aí eles disseram, não vai fornecer, Olha, vamos então penalizar. E também, não é só de coisa ruim que vive o advogado. Mas eu também já tive um reequilíbrio antes de eu assinar o contrato, que não foi bem um reequilíbrio da ata. Foi um reequilíbrio deste contrato, que eles denominaram assim, antes mesmo de assinar o contrato. A gente pediu o reequilíbrio da ata, eles não deram, disseram que só no contrato. E aí eu fui pela teoria de que aquele contrato já precisava ser assinado com os valores atuais. E não que eu precisava assinar desatualizados e, né? Em tese ele deu na ata, então. Em tese ele deu na ata. Só que a gente inventou essa história de Mas que é o que o Antônio falou, você vai criando subterfúgio ali para poder trabalhar com a realidade. Agora, como bem pontuado, existem decretos estaduais e municipais que podem fazer de maneira distinta e conceder o reajuste, com certeza. Porque o decreto federal não necessariamente tem que ser imposto para o Estado e para o município, por conta do Pacto Federativo. Perfeito. Só para finalizar esse ponto, é importante que se tenha, que a Priscila tocou num ponto importante. Eu tenho prerrogativa da administração, eu tenho supremacia do interesse público no 124.1 e no 65.1, que era na 866, que é o quê? Alteração unilateral, que é quantitativa e qualitativa. Agora, consensual, que é 124.2 e 65.2, que seria o caso da teoria da imprevisão, ela está em outro dispositivo. Então, é uma forma de ter ali a alteração consensual do contrato, que é muito bem-vindo, inclusive, com a LINDB, né? Com a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que trouxe também outra realidade. Com certeza. Então, tem também que considerar isso. Legal. Tá vendo como o assunto é muito legal? Não, mas o assunto vai puxando a Priscila chegou só para colocar fogo no parquinho, já deixou a gente revoltar. Quero te dizer colocou o chapéu. Que ele me mandou um WhatsApp. Entra aqui. Entra aqui. Tá de boa, tá leve. Tá leve. Entendeu meu papel esse já? Assunto de ata hoje não, viu? Não tinha. Só foi você entrar que o Antônio já... mas eu já olhei pra ela, eu já imaginei o parquinho pegando fogo. Mas é a mulher assim. do desequilíbrio da ata. Não, eu sei, mas eu precisava de mais alguém pra eu poder puxar o tema. Eu não faria isso sozinho. Daquela força, né? Eu sei como é que é. A gente se sente muito mais confortável quando tá em grupo. Eu falei assim, eita, agora sim, agora... Ó, o Bruno querendo perguntar mais. Ele só não, é que eu quero fazer uma pergunta e já ele entra. Ele faz 3 de uma vez. 3 em 1. 3 em 1. Porque esse daqui ele é bem legal, sobre os limites percentuais para alterações qualitativas, né? O contratado, Antônio, ele é obrigado a aceitar as alterações qualitativas que em qualquer percentual que a administração pública necessitar. Aí, claro, para as damas ali. Nossa, ela vai ter que fazer uma introdução. Já está meio que interligado com o que eu estava falando antes, né? Você tem alteração lá unilateral e consensual. Então, a alteração qualitativa está na unilateral, que aí você tem a quantitativa e a qualitativa. Aí você perguntou quais são os percentuais, porque havia uma discussão no âmbito da 866, né, Priscila, sobre o percentual a ser utilizado nas alterações qualitativas do contrato, tá? Que não são relacionadas às quantitativas, ou seja, quantitativa eu vou lá, todo mundo sabe, é unilateral. Então, se ela é unilateral, eu, administração, vou demandar o Antônio.
para acréscimo do contrato. Falo, Antônio, você vai aumentar 25%, seria o limite, e é unilateral. Eu, enquanto administração, estou demandando o Antônio para alterar 25%. E aí tem toda uma discussão na 866, principalmente, em relação às qualitativas, né? E aí, eu tenho limite para qualitativa? Eita. E como que eu vou mensurar isso, né? Como que eu calculo? Como é uma alteração num faço? projeto básico, por exemplo, né? Como é que eu vou mensurar isso, Antônio? E aí eu vou falar, Antônio, eu preciso de uma alteração de 50% na qualitativa. E você vai ter que fazer ou não? Meu Deus do céu. Eu, como fornecedor, falo, não tenho previsão, eu não quero. Não, onde está escrito isso? Cadê o acórdão? Cadê o acórdão? Então, tem um acórdão nessa época que veio trazendo isso. Tem? É melhor eu não perguntar do acórdão. Não, onde que está isso na lei? Me mostra aqui. É bom você saber dos acórdãos, Antônio, porque os acórdãos hoje eles são mais normativos do que qualquer outra coisa. É melhor você estudar os acórdãos. Então, esse das alterações é o 215 de 99 do TCO 99. Que bom. Que bom. O fornecedor vai olhar, eu nem era nascido nessa época. Eu, com certeza, não era. Não sei não, Priscila. Não era, rapaz. Bom, enfim. Agora, na 866, a gente tinha toda essa discussão, né? E aí criou-se com esse acórdão aí meio que uma uniformização. Na nova lei, a gente não tem isso porque ela vem trazendo expressamente os limites agora, tanto para quantitativa quanto para qualitativa, que é de 25%, tá? E aí eu entendo, opinião pessoal, que você pode ter na qualitativa mais do que 25%. De maneira consensual, eu entendo, ainda mais numa pegada de nova lei, de que ela traz a consensualidade, essa coisa de uma conversa maior, de uma construção conjunta do contrato e até, na teoria das nulidades, da permanência ali do contrato e não simplesmente rescindir a qualquer custo, porque aí eu vou ter que analisar a vantajosidade, interesse público. Então, nessa pegada, eu entendo que, consensualmente, você teria até possibilidade na qualitativa de ter percentuais maiores. Antônio, enquanto você comenta, eu quero já pedir para ele já ir chegando já, tá? Não, eu não tenho nem parâmetro para comentar, porque Gente, eu vou continuar aqui? Você pode ficar, ele vai entrar no meio aí. Que aí vai. Aí o pessoal vai entender o porquê do chapéu, né? Só agora vai entender o porquê do chapéu. Tá. Porque a gente tá de chapéu, também não entendi. É que hoje é que a gente está formando uma quadrilha, Priscila. Inspirados. Não tem o Pink Blinders? Ai, Somos gente. nós. O Antônio ali é o... É o chefão. É que eu fui sequestrado ali, eu fui sequestrado e aí no final eles acabaram ali, né? Sendo. Tu vais entrar pra Globo agora. Convenceste toda a região de que era verdade. É verdade, chamaram a polícia então, ali. Chamaram a polícia olha, e tudo mais. Ele deu trabalho. Seja bem-vindo, Raul Gil, pra quem você tira a boina? Tive que adaptar, né? Tive que adaptar. Obrigado, Brasil! Um novo quadro, só para adaptar, que tá todo mundo de boina. E eu ia abrir de chapéu, né? Meu chapéu um pouquinho, né? Sertanejo. Raiz. O chapéu raiz. Pequenininho, cabe na cabeça. Chapéu mexicano. Chapéu mexicano. Eu ia falar que é mais mexicano. É. Novela mexicana. Exatamente, Antônio. Sim, por favor. Então vamos começar o nosso quadro aqui, ó. Vocês vão ter que tirar a boina aí. Eu vou falar uma coisinha. Quero ver se você concorda, você tira a boina. Se você não concorda, você mantém a sua boina. Tá certo? Vamos começar então. Vocês podem responder. Aliás, prazer, Michele Marie. Muito bom. E Priscila Vieira, muito bom. Hoje eu tô muito feliz no meio delas aqui, do lado todo mundo. Vamos começar então. Vocês tiram a boina para... Ei, baixou o Gil do Vigor, Brasil! Baixou o Gil do Vigor. Vocês tiram o chapéu para normas de licitação. Todas?
Olha, foi isso aqui. Foi fácil, foi fácil. Por foi que fácil. vocês tiram o chapéu? Olha, obrigado. Primeiras damas. Primeiras damas, eu não quero falar na frente. Brincadeira, hein? Porque você falou normas, então a gente entendeu que é tudo, né, Pri? Se é tudo, a gente sempre vai tirar. Ah, então Tem tá que ter certo. norma. Então tem que ter Tem que ter norma, um né? controle, né? Tem que ter um padrão. Não, mesmo. Já não pensou é a se casa não da mãe tivesse Joana. norma? Ia virar Se bagunça. for norma, a gente já passa... É verdade. Não podemos Vamos falar lá? isso nesse horário. Vamos lá, então, para a segunda. Olha, essa aqui também eu acho que vai ser unânime, hein? Vocês tiram o chapéu para... Opa! Errei, hein? Errou. Vocês tiram a a boina. boina. Você tentando fazendo isso, vamos lá. Vocês tiram a boina para exigência de qualificação técnica. Quase que eu gaguejei. Técnica. Olha, eu tiro a boina quase não tirando, porque depende o tipo de exigência para o tipo de contratação. Vamos lá, Antônio. Vai, por favor. Não, Eu sim, sei que por você- exemplo, ele quer comprar computador. Pô, velho, televisão, vai pedir atestado de capacidade técnica para isso? Tá de sacanagem. Não precisa. Tá de sacanagem. Realmente você tem toda a razão. Então vamos para a próxima. Essa com certeza eu acho que, né, ó. Bom, essa aqui vai ser unânime também. Tirar a boina, hein? Tira a boina. Obrigado por me lembrar. Vamos lá. Vocês tiram o chapéu para a nova A lei. boina! Só porque ele tá de chapéu, ele tá querendo boicotar. Ai, meu Deus do céu. Minha cabeça não funciona mais. Vamos lá. Boina, 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 boina. Vamos lá. Vocês tiram a boina para a nova lei de licitações? Pode tirar 10 vezes. 1000 vezes se quiser. Também. Tiro, demais. Essa é unânime, todo mundo Não, tira. Muito não é bom, muito unânime bom. não, mas Não? eu Não sempre é tirei. unânime, mas eu É, tiro. tem gente então que é. Olha gente lá que que você vai gosta. dizer. O Raul Gil é polêmico, hein? Então vamos lá para a última. Vocês tiram a boina para as instituições de controle e fiscalização? Tirou aí, ó. Todo mundo tirou. Mas sabe Foi o que acontece? Sabe o que acontece, Diga. ô Raul? Você acha que eu vou ousar a não tirar, sendo que eu sou fiscalizado? É verdade. Eu tenho que tirar. É verdade. Ficou fácil, né, Bruno? Ficou, Fê, ficou. E- Tocou aqui no meu ponto. Eu tô de ponto. Hoje tô chique. Que isso, hein? Alô? Tem alguém? Alô? Oi, quem fala? É o Hélio. De onde que você é, Hélio? Hélio de Piracicaba. Qual que é a sua dúvida, Eu ia Hélio? falar Piracema. Elas vão responder aqui. Ok. Fala pra ele que é só a dúvida, não precisa conversar mais A não. filial pode utilizar os documentos de qualificação técnica da matriz e vice-versa? Tá bom, vou passar para elas, vão responder. Obrigado, Hélio de Piracicaba. Acho que já Bugou? terminou, Ele né? travou? Ele Ele travou. travou? Acho que ele tá pegando a mãe ali Ele pegou do Cortella. do Cortella, é. Travou, Ele deu uma travou. Trouxe a dúvida aí, já podem responder aí. Eita, que Essa polêmica. é uma pergunta do Cal, porque a Priscila tá chegando, ela participou ali das versões Ela Pra não anteriores. Priscila, tá essa fazendo do Cal, pergunta. Ela não está tá. fazendo do Cal. É a central de atendimento ao licitante. Por isso que ele tá com esse suspensório, com a gravata borboleta. Isso aqui é padrão dos personagens É agora. padrão. É, Aí novo, a gente novo. pega as dúvidas ali do pessoal, que liga ali pro personagem, e coloca aqui de bate-pronto. É assim mesmo, viu, Priscila? É na surpresa. A filial pode utilizar os documentos de qualificação técnica ou vice-versa Da matriz, né? da matriz. E aí, Eu meninas, digo fica à que vontade. sim. Eu digo que sim, que pode utilizar. É porque a gente tem aquele conceito de que a filial é uma empresa, eu acho que por CNPJs diferentes, a filial é uma empresa, a matriz é uma outra empresa. Eu defendo que sim, que é possível utilizar a qualificação técnica da matriz para filial e vice-versa, porque muitas vezes isso vai valer também já para
Se a gente for falar da documentação de habilitação, já é uma outra situação, porque algumas documentações de habilitação você vai precisar utilizar daquela empresa que vai executar o contrato. Perfeito. Né? Só que muitas empresas que são matrizes, elas vão participar da licitação, sendo que a filial é que vai executar aquele contrato. Isso acontece muito, por exemplo, em fornecimento, por exemplo, de alimentação. A matriz é que funciona com a sua documentação fiscal, e algumas documentações fiscais de matrizes vão valer para as suas filiais também, e a qualificação técnica daquela que vai executar. Então, é possível que, numa licitação em que está concorrendo a matriz, ela apresentar a qualificação técnica da sua filial, que vai executar realmente aquele contrato. Eu sei que o tema é meio polêmico, é porque tem uma situação que vocês colocam para a gente responder de bate-pronto que não dá. A gente sempre vai tentar contextualizar em várias situações, mas é possível. Outras situações não vão ser possíveis, que vai depender daquele contrato. E de como aquela matriz está participando e como aquela filial está participando nessa licitação. Exatamente. Isso que a Priscila colocou no final é o grande cerne que você tem que analisar. Primeiro, matriz e filial executam exatamente o mesmo tipo de objeto, com o mesmo nível de precisão, de execução, com equipe técnica, com equipamentos e tudo mais. Porque pode acontecer que você tem uma empresa que tem N quinais e tem matriz e filial. E pode ser que a matriz nunca executou aquele tipo de serviço e está usando o CNPJ da expertise da filial. O que nós temos que entender aqui é que quando eu solicito um atestado de capacidade técnica, eu quero entender, primeiro, se aquela empresa que está se apresentando, ela realmente consegue executar aquele tipo de contrato. Se matriz e filial, elas executam o mesmo tipo de contrato, né? O mesmo tipo de serviço é uma situação. Se pode haver distinção de serviços ali, aí é uma outra situação. Então, eu tenho que analisar. O mesmo se aplica à questão de documentação. Então, veja, por exemplo, alguns documentos obrigatoriamente são emitidos em nome da matriz. É o caso da certidão federal e também da falência. Porém, outros são emitidos em nome das filiais. Exemplo, estou comprando medicamento, estou participando com filial, ele tem que apresentar a CND estadual da filial. Porque pode ser que ele apresenta da matriz, está tudo ok da matriz, mas ele está dando um golpe no Estado e não está recolhendo os tributos estaduais da filial e quer entregar com a filial. Não pode. Então, cada caso é um caso, eu tenho que analisar com calma todo o contexto e verificar essa situação. Então, não há uma resposta dizer, claro, pode, ou não pode. Tem que avaliar caso a caso. Depende. Depende. É o tal do depende. Como os advogados adoram, depende. E é isso, né, Mi? É isso. Sim, a realidade é depende. Depende. Gente, aceita que dói menos. Direito é assim, depende. Depende, não depende. tem jeito, gente. Eu gostaria que tudo fosse sim ou não, mas não é. Principalmente nessa parte de contratual, de licitação, você tem muito casuístico. Sim. E considerar toda... só na fala do Antônio, você projetou aí uns 3, 4 casos que podem acontecer. Então, é muito casuístico mesmo. Perfeito, perfeito. Olha só, tá certo então, né, Bruno? Tem que voltar, meu. Obrigado pela sua participação aí. Não, Na fica próxima... aí, a gente gostou de tirar boina. Vocês gostaram de tirar boina? Foi. Olha aí, Bruno. O que eu Na faço nessa situação? próxima você vem de boina, por favor. de boina, Né? certo. Por favor. Até para não confundir, né? isso que Ele eu fala pensei. chapéu, Eu já boina. pensei que era para festa junina. Já foi. O podcast é dia 24 de junho que você lançar. Vamos mudar a data aí, ó. Por isso que eu tô confundido. Chapéu aí. Da festa junina já foi. Tá certo? Mas ele não saiu da festa junina ainda. Ele gostou Não, tanto. ele adora. Ele continuou. Eu quero da festa junina. Eu adoro. também, adoro. Faremos. Convide a gente. Eu venho e de noiva Priscila. já me Vai ter coloquei que- aqui. Então vai Opa. ter tudo, hein? Então, você não esquece. Eu e Priscila, a gente ama festa junina. Nós amamos, então pode convidar a gente. Vamos estar juntos, que eu também gosto. Vamos Boa, fazer tudo junto aí. boa. Vamos. Muito bom. Então, dando sequência aqui, né? Voltando à realidade, né, Antônio? Porque a gente tem vários e vários assuntos ainda para tratar ainda. E tem o nosso mapa no final. Boa! Então, pra gente poder Depois a gente já- tem que mostrar como está ficando o nosso mapa. Que tá grande. Também o tanto de coisa que vocês falaram aqui. Eu acho que daria uns 4 mapas, né? É quase um e-book. Quase Não um é e-book. mapa, é um e-book. Vamos ver o que o editor ele vai aprontar dessa vez. Boa. Eu já vou para a parte da alteração contratual.
ela deve ser processada por meio de um termo aditivo? Eita, que interessante isso. Toda alteração, será que é um aditivo? Se não for o aditivo, o que que é? Como diria o Cortella, será? Será? Bom, a gente pode ter aditivos e a gente pode ter apostilamento. Boa. Eu já trouxe até um exemplo de apostilamento aqui na questão dos combustíveis, né? Eu estou ali só alterando, por exemplo, trazendo um reforço orçamentário para o contrato, eu apostilo. Se eu estou fazendo um reajuste que foi previsto lá, né, de um reajuste de sentido estrito, como o IPCA, que a gente vem falando aqui, eu só preciso apostilar. E aí, só apostilando, eu não preciso submeter análise jurídica, não necessariamente. A não ser que eu, enquanto órgão público, tenha alguma dúvida em relação àquilo. Entendi. Então, se o licitante trouxe ali o requerimento dele de reajuste, vamos colocar aqui pelo IPCA, que é o exemplo que a gente está sempre usando. E aí a administração recebeu e teve alguma dúvida jurídica e não técnica em relação ao que foi trazido pelo licitante, ela pode, ou nesse caso que teve dúvida, submeter ao órgão jurídico, ou se ela já conseguia ali responder de pronto, já partir para fazer o próprio apostilamento, tá? Agora, causas de teoria da imprevisão, que a gente está tratando aqui também. Eu vou ter uma alteração, provavelmente, nas bases do contrato, né? Porque eu não previ lá como alha ordinária, ela é extraordinária. E aí eu vou fazer aditivo, e aí, necessariamente, eu teria que submeter a apreciação do órgão jurídico, mesmo que não tenha dúvida jurídica, porque ele teria que analisar o termo aditivo em si. Entendi. Às vezes, uma das maiores dúvidas dos servidores é, cara, quando que eu vou usar o nome apostilamento e quando que eu vou usar o nome aditivo, né? Meio que implicitamente eu imagino adicionar aditivo, então se eu for adicionar algo seria um aditivo, se eu for alterar algo que está ali, mas se eu alterar, será que eu estou adicionando? E fica isso na cabeça do servidor. Quando que eu uso um ou uso o outro? Para ficar bem claro, assim, para a pessoa olhar e falar, não, nesta situação cabe um apostilamento. Nessa situação, obrigatoriamente, deve ser um aditivo. Foi no exemplo que eu dei, né? Você previu no contrato a alteração pelo IPCA, não foi? Boa. Você foi lá e fez o quê? Só alterou. Okay. É apostila. Ok. Eu estou alterando as bases do contrato? Não, o contrato se mantém igual. Então, ainda que haverá uma variação no valor, mas eu já previ que haveria aquela variação no valor. Ok, agora, no caso de um reequilíbrio, por exemplo, é algo extraordinário que não foi previsto no contrato. Em que pese, tá, Bruno? Existir essa possibilidade... Qual é a treta do em que pese aí? Não, porque eu falo, ele já gravou mais de 80 podcasts. Não, ele não gosta. E é todo podcast, a cada frase é em que pese. O em que pese é quase um jargão. Ele poderia mudar por ainda que... Não, em que pese algo mais coloquial. Mas olha, você é o Pasquale agora. Não, aí todo mundo que pergunta o que é em que pese, porque a grande maioria não sabe o que é em que pese. Não, gente, é só dar um Google. Aí, mas o que acontece ali? Por mais que existe a possibilidade de reequilíbrio, eu não sei se terá, então eu não tenho ali, e também eu não sei o índice, por exemplo, e nem sei como que eu vou fazer isso. Então, neste caso, eu tenho que fazer, sim, um aditivo contratual. E tem um outro detalhe também. Em alguns casos, é necessário até mesmo, eu vou fazer o reequilíbrio, eu tenho que fazer uma análise, um memorial de cálculo. Porque eu tenho que verificar se eu tenho o orçamento para cumprir aquele reequilíbrio. Porque, em tese, quando eu estou falando de reajuste, em tese, eu tenho, além de eu ter todo o fluxo financeiro para cobrir o contrato original, eu terei o fluxo financeiro para cobrir o reajuste. Até porque, geralmente é anual, eu já tenho ali a base para poder fazer. Agora, no reequilíbrio, pode ser que não. Então, em alguns casos, eu tenho até que fazer um memorial de cálculo para demonstrar. Olha, pode dar o reequilíbrio, está ok, está aprovado, foi comprovado, realmente tem que dar reequilíbrio. E veja, realmente eu tenho
dinheiro, dotação orçamentária, para cobrir esse excedente contratual. Então, veja, é algo um pouco mais elaborado. E aí precisa de parecer jurídico, autorização, em alguns casos parecer contábil, e por aí vai indo. Tem outro exemplo que eu falei, né, que é o acréscimo. Por aditivo, porque Perfeito. você vai alterar as bases do contrato. Isso, vou contratar você previu mais. lá 1.000, você vai acrescentar mais 25%, então você vai alterar as bases. E vai alterar a cláusula de valor também do contrato. Perfeito. Então, você está alterando cláusulas lá do contrato. E é importante o ponto que você falou, porque tem uma confusão tremenda em relação ao financeiro e orçamentário dentro do contrato. São coisas distintas. Então, você pode ter financeiro e pode não ter o orçamentário. E aí você não tem como continuar com o contrato. É bom também que esse ponto, foi ótimo você ter tocado, fique bem claro quando você vai fazer, principalmente, alteração em cláusulas econômico-financeiras do contrato. Perfeito. E é um detalhe muito legal, né? A gente sempre brinca, né? Eles falam assim, mas não tem dinheiro. Como que não tem dinheiro? Eu entrei aqui, estou vendo que na ficha... No órgão público a gente chama de ficha ou dotação. Eu estou vendo aqui que tem dinheiro. Não, calma. Você ter saldo na dotação é uma coisa. Você ter dinheiro em conta para honrar o compromisso é outra. Às vezes ali é uma expectativa de algo que talvez você não recebeu. Exemplo, uma transferência voluntária ou algum projeto, alguma coisa que ainda não chegou. Então, você já tem essa previsão lá no orçamento. Então, eu tenho que ter e tem um valor. Mas talvez o recurso ainda não chegou. Isso acontece muito, em especial com transferência e tudo mais. Corriqueiramente. Sim, todos os dias. E aí você vê no contrato a cláusula lá que fala da vigência. A gente está dentro aqui da 866, né? Falando. Você vê lá, falando na cláusula da vigência, 12 meses, prorrogável, né? Lá pelo 57, eu posso prorrogar até 60 meses, como a gente já falou antes. E aí ele vai colocar no valor, olha, o valor é tal e pode ser que eu tenha esse valor no ano que vem. Eu não estou garantindo para você. As cláusulas do contrato da administração, principalmente, ela vem nesse sentido. Isso. Porque eu posso ter um contingenciamento orçamentário, por exemplo. E aí eu não vou conseguir continuar com o contrato. Pode ser que não, pode ser que sim, né? Depende. Tem esse detalhe, porque às vezes vai depender todos os requisitos. E quando eu tiver contingenciamento, eu posso não ter dinheiro e aí eu vou ter que pegar todos os meus contratos e ver quais os que eu preciso manter e quais os que eu não posso manter ali enquanto órgão público. Exatamente, porque tem... viu, fornecedor, como que você tem que entender? Não é porque o meu contrato, ele traz ali a possibilidade, e muitas vezes, fez a pesquisa de mercado, tá tudo certo, por que não vão prorrogar o meu contrato, né, renovar o meu contrato? Porque em alguns casos pode ser que ele não tenha dinheiro para honrar aquele contrato, e por esse motivo ele não consegue, porque ele tem que prorrogar o seu contrato, empenhar o quantitativo. Ele só consegue empenhar se tem dinheiro, saldo, dinheiro para poder te pagar. Porque senão ele empenha, você emite a nota, tem empenho, tem nota, não tem dinheiro, você não recebe. Simples assim. Você tem o empenho, a liquidação e o pagamento, que são distintos. Sim. Então, quando eu estou lá colocando a minha disponibilidade orçamentária, eu estou meio que dizendo, a minha disponibilidade é essa. Mas não necessariamente... eu vou vou chegar no pagamento. Pode ser que eu não chegue. Então, o instituto que a gente falou, que a nova lei trouxe, dizendo que você agora, a administração, aqui como exemplo, obriga a manter o contrato por um certo período, né, para o licitante, que é o próximo aniversário, até um mês antes, aquele instituto que causou todo um alvoroço na interpretação. Ele veio nesse sentido, de dizer, olha, administração, você vai ter que dizer que você tem um orçamentário pelo menos até essa data aqui. Perfeito. Porque aí o licitante, ele tem o quê? Segurança para contratar com a administração. Isso foi excelente, assim como a cronologia dos pagamentos. Também foi excelente, porque eu trago mais segurança para o contrato e o licitante tem mais segurança também na participação daquele procedimento licitatório, que é o que eu costumo falar. A administração depende do licitante, assim como o licitante depende da administração. Sem licitante participando, não tem licitação. A administração não tem como fazer licitação e não tem como prestar serviço. Como a Priscila já deve ter ouvido falar, eu sempre defendo contratação pública é meio de realização de política pública. Exato. Também. Então, é uma troca entre a administração e o particular. A nova lei veio total, achei isso
excelente, por isso que eu tirei a boina aqui e falei que se podia tirar 10 vezes. Ela veio nesse sentido de dizer, olha, eu, enquanto administração, prestadora de serviço público, realizadora de políticas públicas, dependo da sociedade, dependo de você também, licitante, para que possa, junto comigo, realizar tudo isso. Excelente. Muito bom. Massa. Muito bom. Então, por conta aqui do tempo, vamos encerrar. Antes de mais nada, Michele, para quem ficou curioso e quer acessar a sua série em novembro, contratações diretas, ali baseado na nova lei de licitação, o que ele vai encontrar dentro do Conlistagol? Vai encontrar toda a parte de contratação direta, incluído o quê? Inexigibilidade, dispensa. Eu não gosto dessa diferenciação, tá? Mas a doutrina continua nisso daí. Então, a gente continua nessa diferenciação de dispensável dispensado. E inexigibilidade, porque, no final das contas, o resultado é o mesmo, mas a gente faz essa diferenciação. Enfim, vai encontrar toda essa parte da contratação direta na INEX, que é a inexigibilidade, e na licitação dispensável, vamos colocar assim. A dispensada não tem mais na nova lei, né? Que era o 17 lá da 866. Seria tudo isso que a gente vai trazer para a série. Muito bom. Podcast, você parou de perguntar, Bruno. É porque o editor tá aqui na minha orelha para mostrar o mapa mental. Ô, Will, por gentileza, pode subir na tela pra gente o nosso mapa, então. Hoje falamos aqui a questão do prazo de duração, se ele for, no caso, se ele pode ser maior que 1 ano. Boa. No caso e para quais objetos ali, o requisito necessário a ser observado, a prorrogação nos contratos ali, a vigência máxima, né? Quais os critérios que devem ser observados. E a alteração no contrato, a teoria da imprevisão também abordamos ali para falar sobre a questão da justificativa do reequilíbrio de contrato, limites percentuais também, alteração contratual deve ser processada por meio de termo aditivo, também colocamos aqui. Enfim, temos bastante conteúdo para que vocês possam baixar 5 aí. horas de... 5 horas de podcast. E fora as polêmicas, né? Fora Eles judiaram de mim, não foi Priscila. Eu achei também. Mas é assim, quando tem uma autoridade, né? A gente tem que tem que aproveitar. sugar ao máximo. Priscila, ela chegou aqui. Ainda mais 2, né, Priscila? Você entrou, ó, piorou minha vida, viu? Ó, ela não entendeu. Ela chegou aqui, a gente mostrou toda a empresa para ela. Coffee break antes, mostrou a empresa. Aí ela almoçou. Tava tudo bem, porque ela não sabia o que ela ia encontrar aqui. Exatamente. Primeiro a gente trata bem para depois mostrar. Eu passei por esse batizado também. Tem todo um aliciamento, aquela coisa. Você fica envolvido. Aí quando você já tá amando... Não, quando você vê, já são 10 horas da noite. Olha como é que ela é. A gente, todo mundo vestido meio assim, né? Boininha e tal. Ela tem todo um aliciamento. Mas foi isso que eu senti, viu? Não achou? Então eles agem assim com todo mundo. É pra envolver, né? Você fica ali... Aí você pega, conta isso, todo o pessoal vai assistir, ninguém mais vai vir pra cá. Não. Mas porque todo mundo quer provar um pouquinho. O povo bate a invejinha também. Ó, tá todo mundo indo, eu não tô... duvido se não vão vir. Mas é a simpatia de vocês também. Demais. Obrigado. E tem toda a equipe nos bastidores, pra quem não conhece. Quem quer conhecer o Bruninho... o Bruninho. O Bruninho é imperdível. O Bruninho é o máximo. O Bruninho já está prometido, tá? O Bruninho já está prometido, então não podemos... Tu sabe dessa história, o já tá prometido pra quem? Pra filha da Lindineide. Filha da Lindineide. É? O Bruninho já está prometido. Sem contar que o Davidson adotou ele. E o Davidson adotou ele. Isso também. Ele ganhou pai, ganhou trabalho aqui. Tudo, né? Com licitação, meu A filho. gente encontrou ele passando ali na rua, falando, menino, vem pra cá, você tá tão assim e tal. Já escalou na vida. Muito bom, então quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até esse momento. E o Will também, vamos agradecer. E o William também, que tá sempre impecável, Thaís, o Gui, que faz aqui. A Thaís. A Thaís. O Raul aqui. O Raul. E todo mundo que participa ali, o Vini também, o Portioli. E Michele e Priscila, para quem se deparou com esse tema que é tão...
de longe já dá para ver que é tão polêmico, né? Boa. Eu falei que era o melhor. Era o melhor. E que... Desculpa, Pri, mas eu já avisei que era o melhor. Mas é bom, é bom. Por isso que eu não falo, eu deixo para as melhores falar. Boa. E principalmente pro licitante que nos acompanha aqui, qual que é a dica que vocês dão para que eles possam ali compreender melhor esse tema e também se aprofundar no mercado, que é o que a gente aqui, nosso propósito aqui, a gente considera aqui trazer para que todo mundo possa absorver esse conteúdo que parece ser tão complexo, né? Mas vindo com você... né? Obviamente, mas vindo... Quando elas falam, parece até que é fácil. Parece fácil, né? Elas transformam tudo numa facilidade. Se você olha assim, caraca, é o charme feminino. Eu acredito que sim, eu tenho certeza absoluta. Então, usem esse charme, então, pra gente finalizar esse episódio, por gentileza. Aí fica à vontade, Priscila e Michele. Quer começar, Pri? Eu sempre falo que o licitante precisa se capacitar também. Isso não é obrigação só da administração pública. Se aprofundar nas questões, buscar assessoria especializada, se possível, advogados, analistas, consultores de licitação. Todos aí estão para ajudar o licitante a se aprimorar e a participar com responsabilidade. Boa. Então, a participação com responsabilidade, saber também dos seus direitos e as suas obrigações, eu acho que é um pontapé assim, para que a gente consiga, né, ter eficiência nas contratações e que eles também não sejam penalizados, porque o que a gente está, infelizmente, vendo é a penalização de licitantes que são bons fornecedores, mas que, muitas vezes, por não entender dessa contratação pública, acabam pecando lá na frente. Isso era um ponto que eu ia falar, e foi bom você ter tocado, porque eu lembrei. Esse ambiente de integridade, de compliance também que a nova lei trouxe, ele é super importante para o lado da administração e principalmente do licitante. A gente está vendo aí cada vez mais as normas indo numa direção de sancionar os licitantes. Então, é importantíssimo isso que a Priscila falou, do licitante também se capacitar. Nós não estamos lidando, eu falei isso essa semana, em outra palestra que eu dei, com uma lei que você não pode simplesmente não saber e ir ali na crista da onda seguindo mantras. Vamos colocar, já que a gente estava falando de mantra aqui. Então, é importante, enquanto licitante, que ele se capacite, como a Priscila falou, entenda o mercado, como o Bruno falou. Eu acho que nessa parte de alteração contratual, o que eu vejo sempre é essa dificuldade de entender o mercado, tanto de um lado quanto do outro. E agora também com a nova lei, que ela trouxe a questão da matriz de risco, o licitante vai precisar de um assessoramento muito maior, porque aí já trazendo para a alteração do contrato de novo, se eu tenho uma matriz de risco já determinada no início do contrato, eu já estou ali dizendo qual é o risco que o Antônio aceitou correr. Eu já estou dizendo, enquanto administração, qual é o risco que eu aceitei correr. Aí não vai ter reequilíbrio, porque eu já estou ali dizendo qual é o risco que o Antônio aceitou. Já vai ser uma cláusula ali ordinária. E é importante salientar que ela é obrigatória para a contratação integrada, semi-integrada e contratações de grande vulto. Então, se eu participo em especial desse tipo... né? Se eu participo em especial nesse tipo de contratos, eu já tenho que estar ciente que toda licitação que eu fizer estarão lá a matriz de risco. Exatamente. Então, assim, é um mundo, como o Bruno bem pontuou, você também, outras falas aí, Antônio, é um mundo que é complexo. A gente falou diversas vezes aqui que é casuístico e é mesmo. Quem lida com a execução contratual se depara muito com o casuísmo. A gente tem um grupo formado só de mulheres nas compras públicas, a gente discute vários assuntos e vários são de execução contratual e casuístico, não é isso, Pri? É verdade. Então, assim, e ainda assim, algumas têm um entendimento, outras têm outro entendimento, para ver quanto é complexo assim, vai depender muito também da capacitação desse agente que está lidando com aquela situação, que a gente já viu só de discutir aqui, o fogo no parquinho a gente brinca, mas são situações que aparecem e que o agente vai precisar saber lidar e saber decidir também. Muito importante. Eu acho que a responsabilidade do licitante na nova lei aumentou muito. Com certeza. Eu, enquanto licitante,
por mais que eu tenha um assessoramento, e é sempre bom buscar um assessoramento, porque principalmente nessa parte de alteração contratual, a gente viu o tanto de nuances que tem, a profundidade que a gente pode chegar, então, é sempre bom buscar. Mas, enquanto licitante, é bom que ele saiba, para ele poder entender o que está acontecendo ali, né? E até saber que aquela situação pode gerar algum direito a ele vai procurar alguém para assessorá-lo. Perfeito. Muito bom. Então, agradeço a todos vocês. Obrigado mais uma vez, Antônio. Mais um episódio. E que episódio. E que episódio. Voltaremos correndo para o Vamos voltar Licitantes. Com Licitantes. Tem palestra da Priscila amanhã, no último dia. Ai, meu Deus, já tô até... Podia contar? Não. Ah, o que é? Tem a surpresa. Deixa ela encontrar. Não levarei foguinho. Ai, o que? Surpresa? Não façam isso comigo. Lá você vai descobrir, relaxa. Ai, Amanhã. não. Gente, não façam isso comigo. Eu não sei lidar com surpresas. Vai perder a graça. E ela sempre quer vir para ter essa emoção. Claro. A emoção eu gosto de sentir, mas essa surpresa... Não, gente, não façam isso comigo. Me falem antes. Gente, muito obrigado. Até a próxima terça-feira. Obrigado a todo mundo. Baixem o Mapa Mental. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e também recomendar, deixar like, mandar nos grupos de WhatsApp, que estaremos com vocês aqui na próxima terça-feira ao meio-dia. Participe do modo estreia para você participar aqui do nosso chat. Grande abraço e até a próxima terça-feira. Tchau. Tchau. Nossa, que...